trabalhar uma obra do Paz, eu trago uma estratégia diferenciada, né? Vou projetar um PowerPoint e vou comentando com vocês aqui alguns elementos, e aí a gente vai ampliando a reflexão sobre essa obra de referência. A gente continua adentrando o romantismo, agora a gente vai falar da segunda, vai aprofundar um pouco mais. Na aula passada a gente já falou de Álvares de Azevedo, porém agora a gente vai tonificar a obra Ideias Íntimas, né? O poema Ideias Íntimas, que é uma das obras de referência solicitada pelo Paz II, né? A gente sabe que Ideias Íntimas é obra de Álvares de Azevedo, mas que, na verdade, contempla uma outra, ela está contida dentro de uma outra obra chamada A Líria dos 20 Anos. Então, eu vou posicionando o material, você vai acompanhando aí comigo. Aqui a gente, antes de aprofundar na realidade da obra, Líria dos 20 Anos e Ideias Íntimas, eu quero retomar alguns elementos do romantismo. Tem um cabedal de características que a cada aula a gente vai delineando. Para essa obra, para o nosso estudo de hoje, eu acho relevante retomar essa. Quais características do romantismo a gente consegue perceber de uma maneira mais perspicaz, mais marcante, mais contundente na obra Líria dos 20 Anos? A gente vai perceber a melancolia, que é a tristeza, a morbidez, que é aquela letargia, aquele cansaço, aquela vagarosidade, o apreço pelo macabro ou satanismo. A gente vai ver então uma obra voltada para exaltação, para referência, né? As obras da segunda geração, elas fazem referências a isso, né? Ou aquilo que lembra a morte, ou que se relaciona com a morte, ou com o satanismo, com os ritos satânicos, enfim. A fuga da realidade da vida, sobretudo, para fugir da vida pode ser a morte, e para fugir da realidade pode ser o devaneio, a alucinação, a loucura. Então a gente vai perceber essa mesma fuga, né? A alucinação, o delírio e o devaneio, como já mencionamos, a preferência pela paisagem noturna e soturna. A gente vai ver que nessas obras, diferentemente, lembra quando nós estudamos o arcadismo, que a natureza era o cenário para o amor. No romantismo em primeira geração, a gente conversou que a natureza ela colaborava para confirmar a ideia do autor. E aqui a gente vai ver que essa característica se mantém, né? Como eu falo de ideias muito lúgubres, noturnas, a questão da noite como cenário, colaborando com esse cenário soturno, sombrio, ela é extremamente evocada. Então, as obras da segunda geração elas vão ter sempre esse aspecto de negritude, da escuridão da noite, sempre bem mencionado. O amor inalcançável, né, seja geralmente da mulher, é mais evidente. E por que que vai ser inalcançável aqui no romantismo? No ultrarromantismo vai ser inalcançável porque, em tese, a mulher estará morta, né? E aí ou o cara vai viver do saudosismo, ou, em tese, ele vai ter, em algumas obras nós veremos que ele vai ter um tipo de relação com esse cadáver, né? É, efetivamente vão acontecer obras dentro do romantismo em que a gente vai ter um amor realizado entre um ser vivo, um homem que está vivo, e uma mulher que já morreu, mas que o corpo ainda está por ali. Entre várias outras características, essas são as que a gente pontua de uma maneira mais evidente para hoje. Mas existem outras. Falando então de Lira dos 20 anos. Lira dos 20 anos de Álvares de Azevedo, vocês lembram que quem cuidou da edição e da produção do documento, de todo o acervo do Álvares de Azevedo, foi a mãe dele, que foi a curadora da produção que ele realizou durante a vida. Então ela foi muito diligente com isso, né? Ela não descansou até que as obras do Álvares de Azevedo tivessem sido publicadas quando ele falece aos 20 anos. Uma das obras dele, que é Líria dos 20 Anos, que foi a primeira obra publicada, ela é baseada, ela tem referências com a obra A Tempestade, de Shakespeare, né? E o que que a obra tem que vai referenciar a Líria dos 20 Anos? A obra A Tempestade, Shakespeare vai estabelecer dois lados para o indivíduo. Todo homem, todo indivíduo tem dois lados.
tem duas faces, né? O lado bom e o lado mal. O lado bom, ele vai determinar que vai ser o lado Ariel, e o lado mal, o lado Caliban. Você está vendo isso aqui projetado, né? Aqui em cima. Na verdade, gente, a obra de Álvares de Azevedo ela não vai ser dividida em duas partes, ela vai ser dividida em três, Lira dos 20 anos. Só que, se você parar para analisar, a última obra é a mesma referência da primeira, então é como se ele começasse na visão Ariel, caminhasse para Talibã e depois ele retornasse basicamente para Ariel. Então não é necessariamente uma nova fase. Por isso a gente é, 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 vai pactuar aqui que, embora se mencionem três, na verdade, em tese, são duas. É isso. Então, como é que é a obra de Álvares de Azevedo quando, na Lira dos 20 anos, se menciona a face Ariel? É o que está posto aqui, ó. Vou destacar aqui para você. É uma obra. Opa, vamos retomar aqui. Voltada para o lado sensível, sentimental, ingênuo, de certa forma, na primeira parte, há uma descrição, um recato, uma delicadeza na escrita, né, de Álvares de Azevedo. Você percebe que a forma de narrar, de construir a lírica dele ainda é uma lírica ingênua. Na segunda parte, na parte Caliban, você percebe um tom mais macabro, mais satírico, irônico, mais apegado à morte, enfim, mais afeiçoado a esse lado mais punk, né, romantismo. Caminhando, vamos aprofundar então agora que falamos de Lira dos 20 anos, de onde Ideias Íntimas, Lira dos 20 anos é uma antologia, só para pactuar, é uma antologia, ou seja, tem vários poemas ali, e Ideias Íntimas é apenas um dos poemas que lá constam. Ideias Íntimas está na face Ariel ou Caliban? Está mais do meio para o final, então está na parte Caliban. Do que nós vamos tratar agora? Primeiro, diferentemente do que fizemos em Canção do Exílio, primeiro nós vamos tratar da forma e depois eu vou aprofundar um pouco o teor. Com relação à estrutura da obra, ela não é rígida, né? Ela sai dali daquele momento do ultrarromantismo, em que ainda havia uma influência clássica, mas não há uma rigidez métrica, ou seja, tem que ser assim, obedecer tal estrutura, versos assim, como a gente viu muito bem delineado em Canção do Exílio. Então, é possível que no Paz haja até um paralelo entre a estrutura, pode cair, né? Então, a estrutura de Canção do Exílio é um pouco mais regular, é bem mais regular, na verdade. Enquanto em Ideias Íntimas, você não percebe isso. Ela é uma obra mais livre, né? Do ponto de vista estrutural, recurso estético. É um poema composto em 14 estrofes, bastante curtas. Você vai ver que dá para ler ali em 5 minutos você lê, 7 minutos você lê a obra. Os versos, eles não apresentam rima. Eles são livres ou brancos, justamente por não apresentar rima. Agora, vocês vão se recordar que quando nós falamos de Canção do Exílio, a gente entendeu e pactuou que a rima, ela produzir sobretudo também em Juca Pirama, lembrando disso. é, a rima ela vai produzir um ritmo. No caso de Juca Pirama era até um barulho de tambor, né? Um tocar de tambores, que era o ritual indígena. Como isso não existe, como não existe rima em Ideias Íntimas, a gente pode entender, pode talvez compreender na nossa cabeça que não há então ritmo nem musicalidade. Não, não é fato. Na verdade, o que vai dar um ritmo, uma musicalidade? A lírica do poema. O poema ele traz uma ideia soturna, como eu disse, né? Meio macabra, meio sofredora, meio blasé, no sentido de melancolia. Então, o poema ele vai ter uma cadência voltado para essa lírica, uma bossa mais sentimental, mais triste, mais soturna. Então, tem musicalidade? Sim, só que marcado pela lírica, pela temática, pelo enlace da ideia e não necessariamente pela posição da rima, né? Pelo arrematar da rima.
Os versos, em tese, eles terão uma preponderância, quase uma predominância, mas não a predominância, mas vai haver a preponderância da medida nova, ou seja, a maior parte dos versos teremos 10 sílabas, né, em uma boa parte deles. Então, medida nova. Seguindo, em ideias íntimas, agora tratando um pouco mais do teor, a gente, da primeira até mais ali a quinta estrofe, nós perceberemos um cabedal de referências clássicas. Ele vai mencionar Byron, vai mencionar Musset, vai mencionar inúmeros escritores, Shakespeare, inclusive, enfim. Por quê? Porque essa influência clássica ainda reaparece na escrita de Álvares de Azevedo, primeiro porque era um escritor que lia bastante, né? Que tinha essas referências e que tinha na literatura um prazer para sua vida. Em Lira dos 20 anos, essa referência clássica também vai aparecer. Aparece também algo inusitado, que é a intertextualidade. Ele vai trazer um personagem que é Solfieri, que é personagem de Noite na Taverna, que volta, que aparece em Lira dos 20 anos, ali aparece dentro do poema, da antologia, mas ele pertence efetivamente a uma outra obra, então percebe-se aí uma relação de intertextualidade. Pessoal, ideias íntimas é muito representativo da segunda geração do romantismo. E por que que é tão representativo? Porque quando você faz a leitura da obra, você percebe quase que um cabedal, um rol muito grande de características do romantismo, muito marcadas. O devaneio, a realidade confrontada com o devaneio, o tom sofrido, a melancolia, a vagareza, enfim, a presença da droga, da bebida, do fumo, enfim, todo esse modelo que está muito marcado até pela influência de Byron nessa literatura, está muito bem representado em Ideias Íntimas do Álvares de Azevedo. Então, é uma literatura que ela não é à toa. O Paz, com certeza, pediu essa obra porque é uma obra emblemática. Olhando o tipo de escrita, percebe-se como num caleidoscópio, numa visão ampliada, né, as características do romantismo. Sobretudo, em que perspectiva? Na alternância do tema realidade e ficção. É a maior marca de Ideias Íntimas. Eu até ressalto aqui um trecho, você está me acompanhando aí, você vê, o pobre leito meu, opa, o pobre leito meu despeito ainda, a febre, a ponta da noturna insônia, aqui, lânguido à noite debati-me, em vãos delírios, anelando o beijo. Olha só, quando eu tenho ali o pobre leito, meu despeito ainda. Que leito é esse? A cama. Então você percebe que há em Ideias Íntimas a descrição do quarto, dos livros, do abajur, da cama que é representado. Então é possível que aqui, quando eu estou representando a cama, a febre, a noturna insônia, ou seja, à noite ele não consegue dormir, aqui lânguido, ou seja, enfraquecido, cansado, à noite debato-me, em vãos delírios anelando o beijo. Ou seja, ele está pensando numa amada, numa mulher que ele não tem, só que é um delírio vão, ele está sonhando com ela, mas ela não vai voltar, ela não está ali com ele. Então, nesse plano, eu tenho o plano da realidade, não é do jeito que ele aborda aqui, dá para perceber que ele tem consciência do que ele está falando, ele está num plano de consciência evidente, então, o plano da realidade. Embaixo, isso tudo está lá na estrofe 8. No outro fragmento que eu destaco, eu tenho aqui. Parece que chorei. Sinto na face uma perdida lágrima rolando. Satã leve a tristeza. Olá, meu pajem. Derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa negra. Quando eu tenho aqui, parece que chorei, se eu tenho uma remota lembrança de que eu chorei em algum momento, eu tô talvez recobrando a consciência. Então é como se eu estivesse no devaneio, na loucura, na imaginação, enfim, na ilusão, no plano da ilusão, e volto e parece que eu estou recobrando o sentido. Sinto na face uma perdida lágrima, ou seja, eu percebo que há uma lágrima rolando. Aí eu faço a menção: Satã, leve a tristeza.
nesse sentido, há uma transição ali entre realidade e ilusão, né? E delírio. É como se ele tivesse passeando sobre esses dois sentidos. Derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa negra. Então ele traz aí a metáfora da garrafa. Primeiro ele está falando, claro, do vinho, do álcool ali que ele está consumindo, e adiante vai ter um pouco antes e mais adiante novamente, nós perceberemos que ele também vai retomar a questão do cigarro, do tabaco. Então ele está ali retomando a consciência, falando do cigarro e da bebida, mas ao mesmo tempo ele está falando da garrafa como algo negro, algo que vai levá-lo para um outro patamar, para uma outra esfera, uma outra dimensão. Então é justamente esse passear entre as realidades, entre a loucura, o devaneio e a realidade, como de fato é. Sobre ideias íntimas, em tese, pessoal, o que, que a gente percebe? Um tom muito marcado da segunda geração e que fica evidente nas referências que o poeta traz. Há referências clássicas, mas, sobretudo, ele faz referências muito marcadas à segunda geração do romantismo. Nós vamos, o que não fugir, né, nesse texto é da leitura. Nós vamos ler o poema Ideias Íntimas, né? Eu já vou postar aqui junto com a aula um arquivo. Vocês lerão esse arquivo e com base nele farão uma atividade. A atividade é como se fosse um estudo dirigido, vai te ajudar bastante. Sugiro que você não fuja disso. Então, eu estou propondo aqui já ao final, são 3 itens apenas. Vocês vão fazer a leitura e como adicional, eu estou adicionando junto a essa aula 2 vídeos a mais, curtos, sabe? Um da Júlia Gann, da Rede Globo, que faz uma transição, uma representação de Noite na Taverna, que vai te dar uma visão maior dessa geração, dessa segunda geração. Você vai conseguir ali na leitura da Júlia Gann, de Noite na Taverna, adentrar um pouco mais nessa esfera, nessa dimensão soturna da segunda geração do romantismo. E eu vou falar um pouco mais de Sophie, que é personagem de Noite na Taverna, e foi mencionado aqui na obra Lira dos 20 anos, tá bom? Espero ter ajudado vocês, a gente volta a conversar mais adiante, mas façam um estudo diligente, porque Lira dos 20, Ideias Íntimas é um poema bastante importante, tá bom? Até mais, pessoal, nos vemos depois.